Eu começo essa segunda-feira dando para você uma dica. Se eu fosse você, eu tirava aqui uma foto ou uma cópia, ou então você rasga essa página aqui da sua lição e deixa na sua Bíblia. Por quê? Se em algum momento você tiver, assim, conversando com uma pessoa a respeito desse assunto e ela falar sobre 1 Samuel capítulo 28, é incrível como nessa lição de segunda-feira nós temos basicamente todas as respostas para as inquietações que nós temos a respeito de 1 Samuel capítulo 28. Veja, eu gostaria de fazer 3 perguntas para a gente pensar um pouquinho. Vamos lá, a primeira pergunta. No texto nós estamos dizendo, que Samuel, ele subiu da terra ao invés de descer do céu. A minha pergunta, vamos supor que, eu acredito que quando uma pessoa morre, então ela vai ou para o inferno, ou então ela vai para o céu. A minha pergunta para você é o seguinte, Samuel, ao morrer, iria para o céu ou para o inferno? Então, se ele foi para o céu, do céu se desce e não sobe. Então significa dizer que ele estava em algum outro lugar que não era o céu. Mas Samuel, ele estava salvo. Então, como explicar esse tipo de situação? Ok? Vai pensando. Segunda questão. Samuel, ele se transformou em um Deus? Por quê? Porque quando a mulher, ela vê aquele ser se levantando, e aí então 1 Samuel capítulo 28, aí no versículo 12 assim, vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher disse a Saul, por que me enganaste, pois tu mesmo és Saul? Respondeu-lhe o rei, não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul, vejo um Deus. Veja, quem falou para o ser humano que depois que ele pecasse, ele viraria praticamente um Deus, porque conheceria o bem e o mal, foi Satanás. Em nenhum momento da Bíblia fala que uma pessoa, por mais santa que ela seja, depois que ela morreu, ela vira um Deus. Então, quando ela olha e fala assim, olha, eu estou vendo um Deus, então não se encaixa nesse perfil e na instrução que nós temos da Bíblia. Entendeu? Vamos à terceira questão aqui. Quando Samuel, ou aquela entidade está conversando com Saul, ele diz assim, ei, amanhã vocês estarão comigo. Bom, quando você olha para a história de Saul, você percebe que versículos anteriores, Deus tinha se negado a conversar com ele, por quê? Porque ele já estava longe dos caminhos do Senhor. Aí agora ele procura uma necromante que Deus tinha dito que não era para ninguém conversar. Será que Deus iria se revelar a Saul através de uma forma errada? Essa é a primeira questão. E a segunda é o seguinte, se a gente entende que aqueles que são bons vão para o céu e os ímpios, eles iriam, vamos dizer assim, para o inferno, Samuel, ele estava salvo ou estava perdido? Porque ele disse, a partir de amanhã você vai estar comigo. Então quer dizer que Saul, mesmo fazendo as coisas erradas, ele estaria com Samuel no céu? Então quando você olha para esse texto, você percebe muitas inconsistências, muitas perguntas aonde eu não tenho condições de afirmar através dessa experiência de que de verdade aqui, realmente, o que estava aparecendo para Saul era o próprio Samuel. Não tem sentido? Então a grande pergunta, e eu termino o vídeo de hoje de novo fazendo essa pergunta, porque a gente vai falar a partir de amanhã e até sexta-feira. Se não era Samuel que estava aparecendo para Saul, a pergunta é, quem estava aparecendo? Ok? E amanhã a gente continua tentando responder essa questão.